Muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro do ano da graça de 2021, vamos dar continuidade às leituras do livro do lubanense Francisco de Gouveia, que tem por título A História de Lobão da Beira e de suas famílias através dos tempos. Temos vindo a falar, nestas últimas gravações, dos nomes e dos apelidos e das alcunhas das pessoas que historicamente passaram por Lobão, famílias essas, algumas ainda se mantêm por cá, com a sua descendência, outras nem por isso. Ontem terminámos com a família Figueira, com o apelido Figueira. Hoje vamos dar início e vamos começar pela família Figueiredo. Apelido de raízes toponímicas com origem em Figueiredo das Donas, em Vozela. João de Figueiredo participou no cerco de Arzila, a quem Dom João III concedeu carta de armas por recompensa de feitos. Família tradicional das Beiras, com bastante implantação e descendência em Lobão em todos os lugares. Deste apelido foi grande personalidade do Lobão da Beira António Cândido de Figueiredo, como dicionarista, lexicólogo, etimologista, escritor e advogado. E acrescento eu, também político. Deste apelido foi militar de mérito do Lobão da Beira António Lopes de Figueiredo, coronel do Exército. Deste apelido ainda foi militar também de mérito de Lobão da Beira José Lopes de Figueiredo, como tenente-coronel. Também deste apelido foi médico popular do Lobão da Beira Adriano Lopes de Figueiredo, como médico em várias instituições do Conselho de Tondela e médico dos pobres da sua freguesia. E agora acrescento eu, estes três nomes que acabei de ler são três irmãos oriundos do lugar de Várzea de Cavalos. Deste apelido foi figura popular Aménio de Figueiredo e Sousa, como diretor do jornal Folha de Tondela. Deste apelido ainda foi figura popular Fortunato de Figueiredo, como secretário da Junta de Freguesia. No casal foram os Figueiredos do Solar do Terreiro, figuras de relevo na pessoa de um bacharel e um padre, com a construção do solar e capela de Nossa Senhora da Conceição, no século XVIII. No Alcoce foi família marcante a família de Cândido de Figueiredo, com vários padres na família, também no século XVIII. Na Vila José foi figura de destaque o Dr. José Pereira de Figueiredo, do Solar da Fonte, e os vários padres do mesmo apelido, residentes na Póvoa da Ínsua e assistentes à ermida da Nossa Senhora do Crasto, no século XIX. Em Várzea aparece Dona Joana de Figueiredo, casada com o laureado Luís Teotónio de Abranches, protagonistas de um par de gêmeos, além de vários filhos. Na atualidade, ali residem a prestigiada família Lopes de Figueiredo, descendentes de José Lopes de Figueiredo, de Santa Ovaia, e Dona Gracinda de Silva Figueiredo, progenitores de uma geração de filhos de grande mérito. Estas famílias tiveram 15 padres na freguesia. Deste apelido foram presidentes da Junta de Freguesia do Lobão da Beira Silvério Antunes de Figueiredo, Eduardo Antunes de Figueiredo e Joaquim Bernardes de Figueiredo. Passemos agora à família Frade, apelido que vem dos tempos de Egas Muniz Uaio, família de Várzea com origem em Oliveirinha e assinalada na freguesia desde 1834. Família Freguês, apelido com origem em Alcunha, família assinalada em Várzea de Cavalos desde 1760. Deste apelido foi protagonista do Lobão João Rodrigues Freguês, como a pessoa mais idosa da freguesia em toda a história do Lobão da Beira, 104 anos. Em 10 de maio de 1760, nasceu João Rodrigues Freguês, filho de Manuel Rodrigues Freguês de Várzea de Cavalos, que veio a falecer em 1864, com 104 anos. Nota, está homenageado na toponímia da freguesia, em Várzea. Passamos agora à família Freire, apelido de origem espanhola. Apelido de origem espanhola, legado a um freire da Ordem de Cristo. Família em Lobão, ligada à família Corte Real e Pina Cabral, assinalada na freguesia de Lobão desde o século XIX. Passamos agora à família Francisco, família de jornaleiros residentes no lugar do casal desde 1641. Vamos agora falar da família Frias, apelido com origem nas Astúrias e com um descendente a evidenciar-se na Guerra da Independência, em 1640. Num passado mais recente, em 1810, com um capitão de ordenanças a ser herói de Mortágua, por ter enfrentado as tropas das invasões francesas em Val de Açores e defender a população local. Desta família foi figura pública Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, como mulher corajosa ao dar à luz, do dia, 19 filhos, batendo o recorde de Lobão como a mais
como a mais progenitora. Esta família, oriunda do Barril e Val de Açores, onde eram senhores, entraram em Lobão pelo lugar do Soito, após o casamento de Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias com o cavaleiro da Ordem de Cristo José Ignácio Lopes, isto no século XVIII. Seu irmão, a viver no seu solar, do Soito, foi capitão de ordenanças nas milícias de Besteiros. Família Galhofo. Família com origem no lugar do Corujeiro, na freguesia da Lajosa de Dão. Nome, certamente, de alcunha, cuja família aparece em Várzea em 1817. Esta família criou várias crianças expostas na roda de Tondela. Passamos agora à família Galinha, apelido que vem de alcunha. Família muito conhecida em Várzea desde 1828, como moleiros, moinhos do Frazão e regadia. Deste apelido foi figura popular de Lobão António Lopes Galinhas, como moleiro na regadia e Frazão e como pai de 9 filhos. Passamos agora à família Gil Vaz. Gil Vaz, tudo pegado. Este apelido aparece no registro de batismo em 1887 de um neto de Ivaristo Rodrigues, avô de Dona Branca, cujo padrinho foi um tio de Egas Muniz. Família Girão, apelido de origem castelhana em tempos de Dom Fernando I. Esta família residia no Alcoce e Vila José é oriunda de Nandufo. Dela faziam parte uns creditados comerciantes da Rua Formosa em Viseu, a viver no final do século na Rua do Alcoce, na Casa do Melão, entre aspas. Família Gomes, apelido de origem espanhola, Gomes, e que vieram para Portugal no século XVII, família assinalada no Alcoce no final deste século, sendo, portanto, uma das famílias mais antigas da freguesia, com origem em Sabugosa e ligação à família Abranches de Várzea. Deste apelido foi figura popular na freguesia Armindo Mota Gomes, como barbeiro dotado de uma certa filosofia e saber. Deste apelido foi figura popular na freguesia Francisco Mota Gomes, como comerciante e chefe dos Contras de Lobão da Beira. Deste apelido ainda foi figura lendária de Lobão da Beira António Mota Gomes, como motorista da família Lacerda do Caramulo, nas urgências de Salazar e participante no Rally de Monte Carlo. Foi figura popular ainda na freguesia José Maria Mota Gomes, como futebolista, taxista e homem de grandes aventuras amorosas. Foi figura popular Ernesto Gomes do Soito, como dedicado feitor de Dona Antónia do Casainho. Nota: a família Gomes do Alcoce, com um filho morto na Guerra de Restauração em Elvas, foi uma das famílias mais afetadas com as doenças epidémicas daqueles tempos, tendo morrido 8 pessoas num só mês, isto em 1666. Passamos agora à família Gonçalves, nome de origem patronímica já assinalada no século XVII. Esta família, que entrou em Lobão pelo Soito em 1635, tinha vários padres em Lobão, sendo um deles vigário da Igreja Matriz. É assim uma das famílias mais antigas da freguesia, entroncada com os famosos Lopes do Soito. Do mesmo apelido eram os avoengos do Coronel Gonçalves, a residir na Vila José e oriundos de Lameiras Cabanas. Deste apelido era uma mulher que cometeu um crime nas Cabecinhas já no século XX, de seu nome Maria do Céu Gonçalves, e que tinha atirado para o ribeiro uma criança recém-nascida. Esta família teve 7 padres na freguesia. Passamos agora à família Gouveia, apelido de raízes toponímicas derivado da vila de Gouveia. Deste apelido são de destacar os Gouveias humanistas, Évora, que deram lustre internacional à nossa cultura quinhentista. A família Gouveia em Lobão aparece no século XVII, no lugar do Alcoce, entroncada com a família Antunes e Abranches do mesmo lugar e com origem em Canedo, Vila da Feira. A família Gouveia, do Soito, começa com o casamento de Dona Maria Joaquina Rita de Gouveia e Frias com o cavaleiro professo da Ordem de Cristo José Ignácio Lopes, do Soito, em 1779. Filha dos fidalgos do Barril e Val de Açores, veio viver para o Soito após o casamento. Família descendente dos fidalgos Teodora de Gouveia, Paranhos da Beira, e de Dona Paula de Gouveia e Frias, do Barril Mortágua. Entroncada com a família do capitão da Orla Marítima, Lucas José dos Reis, fidalgos de Cascais. Desta família foi figura de grande prestígio e coragem Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, protagonista como mãe de 19 filhos, constituindo recorde na história do Lobão da Beira. Portanto, esta informação é repetida. Há pouco referimos aqui esta curiosidade, mas Francisco de Gouveia repete aqui novamente esta informação. Deste apelido foi benemérito de Lobão o reverendo Jerónimo José de Gouveia, por ter oferecido os terrenos do cemitério público e mandado construir as capelas da ermida da Nossa Senhora do Crasto.
Deste apelido foi político de Lobão da Beira Francisco José de Gouveia, como primeiro administrador do Conselho de Tondela, presidente da Câmara Municipal de Tondela e da Junta de Freguesia de Lobão da Beira. Na Ilha da Madeira existem muitas famílias deste apelido. O infante Dom Henrique, duque de Viseu, era também mandatário daquela ilha. Em Évora houve sempre famílias deste apelido ligadas ao clero. A origem e a história da família Gouveia do Soito. Desta família, e agora façam aqui uma à parte, não é, para os menos atentos ou para os menos familiarizados com este apelido, Gouveia, não é? Este apelido e esta alusão que é feita aqui no livro ao apelido e à família Gouveia tem a ver com a família de onde descende o autor do livro, Francisco de Gouveia. Desta família, que começou em Paranhos da Beira, portanto a família Gouveia, onde os seus eram senhores, casou uma filha, Dona Maria Paula de São Pedro Gouveia, com o bacharel Manuel Ferreira e Frias, senhores do Barril e Val de Açores e também capitão de ordenanças. Este bacharel tinha feito as práticas forenses no Soito. Uma sua filha, Maria Rita, casou na Capela do Solar dos Seus, em 1779, com o cavaleiro da Ordem de Cristo, José Ignácio Lopes, residente no Soito de Lobão e filho de mestre de bacharéis, Stanislau Lopes. Há aqui alguns parágrafos, de facto, que são muito repetidos. Eu peço desculpa, mas eu limito-me, de facto, a ler aquilo que está vertido no livro. Este casamento foi pomposo, presidido pelo Barão de Val de São Remígio e com a presença de muitas figuras no meio intelectual e académico de Coimbra. Vieram viver para o Soito, onde foram progenitores 19 filhos em cerca de 24 anos, aos quais se juntou a mãe de Dona Maria Rita, viscondessa de Val de Açores, já viúva, de seu nome Dona Maria Paula de São Pedro e Frias. Faleceu em Lobão em 1814. Nesta família ficaram concentrados os bens que estavam na posse da família há 3 gerações e que incluíam os reguengos reais à beira-rio e mais os bens adquiridos pelo mestre de bacharéis ao Morgado do Soito. Eram assim a família mais rica e mais empregadora da freguesia, na sua época, e cujas propriedades, pela sua grandeza, eram patrulhadas a cavalo. Dona Maria Rita impulsionou a Irmandade de Nossa Senhora do Crasto, na tradição da família, que sempre zelou pela conservação e manutenção da ermida, apoiando o ermitão residente. Um dos seus filhos, Manuel Jerónimo de Gouveia, foi casar à terra da origem dos seus antepassados, Paranhos da Beira, com Dona Maria Leonor dos Reis, filha dos fidalgos e capitães de ordenanças de Cascais. Regressaram ao Soito em 1853, já com 8 filhos nascidos em Paranhos da Beira. O seu filho mais velho casou com Maria Emília Adelaide, na sede de Viseu, em 6 de julho de 1869, e era filha de António de Almeida Monsarros e de Marcelina Cândida Henriques, do Casarão de Pedra. O filho deste casal, Francisco José de Gouveia, foi herdeiro de seus bens com dezenas de boas propriedades, compostas de vinhas e grandes pinhais, e teve na sua posse uma das maiores casas ricas do seu tempo, mas como é sabido e dito na aldeia, com política e aventuras amorosas, tudo desperdiçou. Francisco José de Gouveia foi o primeiro administrador do Conselho de Tondela após a implantação da República. Foi 3 vezes presidente da Câmara Municipal e presidente da Junta de Freguesia de Lobão em vários mandatos, e da qual fazia ainda parte à sua morte em 1941. Chega assim ao fim uma das famílias tradicionais de Lobão com mais história e influência na freguesia de Lobão da Beira, a exemplo de outras grandes famílias que já desapareceram ou estão a desaparecer. Esta família teve 4 padres e um reverendo na freguesia. Passamos agora à família Henriques. Nome de origem espanhola, derivado de Henrique, com entrada em Portugal em tempos de Dom João I. Nota, este apelido é assinalado em 1633 no Paço do Casal, pelo que torna os Henriques das famílias mais antigas e numerosas na freguesia e com a família em todos os lugares. Os Henriques do Casal estão ligados ao bacharel Manuel Henriques Cardoso do Alcoce e também aos Figueiredos do Solar do Terreiro, no século XVIII, e seus familiares. Os Henriques do Soito, ricos e abastados lavradores, a viver no Casarão de Pedra, que tinham mandado construir no século XIX, proprietários da Quinta da Igreja, Quinta das Laranjeiras, Quinta da Candosa e muitas outras. Aqui veio casar um elemento da família Oliveira, vindo de Alcofra, um da família de Cândido de Figueiredo, um da família Pina, originário de Casais São João de Frestas. Mais tarde aqui veio casar António de Almeida Monsarros de Várzea com Marcelina Cândida Henriques, que deu nome à carreira que passa junto ao Casarão de Pedra, e desta família eram os Almeidas do Alambique do Casal.
Com uma filha deste casal, Maria Emília Adelaide, casou Francisco Jerónimo de Gouveia, nascido em Paranhos. Este casal foi o último a residir no casarão no século XIX e onde nasceu o seu filho Francisco José de Gouveia. Da família Henriques, conta Cândido de Figueiredo nas suas memórias, que um dos seus filhos gastava a fortuna da família a organizar touradas por terras e praias das Beiras. Esta família teve 4 padres na freguesia. E com a família Henriques chegamos ao fim das leituras de hoje. Resta-me agradecer a sua atenção, desejar-lhe uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.